Bom dia, irmãos. A paz de Cristo esteja com vocês. Comigo também. Que felicidade, né, irmãos? A alegria está nos contagiando. Que felicidade. Que Deus receba o nosso louvor, a nossa adoração nesse culto de hoje. Nossos visitantes, sintam bem na nossa casa, na nossa festa, né, irmãs? Ontem já foi uma alegria, né? E hoje vamos repetir a mesma alegria para engrandecer o nome do Senhor Deus, que há 100 anos a palavra dele chegou aqui a pé, chegou aqui a cavalo, chegou aqui maçando barro, mas homens de fé saíram de longe e chegaram a um lugarejo. Sabino Pessoa chegou a lugar distante, a um lugarejo no Espírito Santo, no sul do Espírito Santo. A palavra de Deus chegou e chegou a nós, e hoje nós estamos celebrando esses 100 anos que está sendo propagado nessa cidade, e continuaremos. Então sejam bem-vindos, sintam-se à vontade no nosso meio, sinta à vontade no reino de Deus. Amém? Vamos falar o nosso tema, recitar o nosso tema. Vamos todos juntos? Com gratidão, marchemos. Agora, a divisa. Agora, pois, ó Deus nosso. Então vamos voltar no tema. Vamos, com gratidão, marchemos. Divisa. Agora, pois, ó Deus nosso, graça te damos e louvamos o nome da tua glória. 1 Crônicas 29, 13. Nós agora vamos ouvir o nosso hino, cantar o nosso hino oficial. Vamos nos colocar de pé, irmãos, e vamos agradecer ao Senhor por 100 anos de bênçãos. Estaremos louvando com muita alegria e muita gratidão no nosso coração.
momento de oração. Senhor, obrigado porque tu és maravilhoso. Deus que está no meio de nós. Obrigado porque o teu povo está aqui. Aceita o nosso culto. Nós nos humilhamos, nós pedimos perdão. Senhor, peço para aqueles que não puderem estar aqui, que estão nos hospitais, que estão doentes, Senhor. Seja, Senhor, com eles agora, dando todo o corpo, Senhor. Visita, Senhor, nesse momento. Pedimos para aqueles que estão fracos, aqueles que nós temos trabalhado com eles, falando pelo amor de Jesus, mas eles estão lutando para vir para a tua casa. Senhor, trabalha naqueles corações também. Obrigado pela tua igreja, que tem marchado, que tem servido, com alegria. Tira o espírito de murmuração do meio de nós, né? Tira mesmo, coloca o espírito em nós, de servir com alegria, de fazer a tua obra, porque Jesus Cristo, a cada dia que passa, está voltando e precisamos nos preparar para o encontro dele. Abençoa a tua igreja, abençoa os louvores, abençoa mesmo a palavra dessa manhã, usa teus servos. Obrigado por ter tua família lá e veio estar conosco. Senhor, usa teus servos, usa mesmo. Em nome de Jesus. Amém. E nós estaremos agradecendo ao Senhor, louvando a Ele, a honra, a glória, a força, todo o poder, todo o domínio seja dado a Jesus. E você, se trouxe seu dízimo, sua oferta, pode depositar no altar do Senhor. Vamos adorar. Pelo teu favor, é o que me faz crescer. você.
marchamos até o centenário. O nosso general é Cristo e nós bradamos junto com o leão de Judá. Adore ao Senhor, são hinos conhecidos. Louve o Senhor com suas palmas, com todo o seu coração. Vamos adorar. Glória a Deus,
juntos o Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos seu povo, somos ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Amém? Falando com Deus é um momento especial nosso agora, de gratidão a Deus e de pedidos. O que temos para pedir? O que temos para agradecer? Só você e Deus agora. Aquele que tem vai ficar de pé. No silêncio, todos pedindo, agradecendo aquilo que nós temos para com Deus, o que Deus tem feito por nós, o que Deus já nos livrou. Vou pedir o pastor Gladson que eleve a Deus uma oração. Pai bendito, Pai amado, como é bom estarmos juntos mais uma vez, Senhor. E queremos agradecer ao Senhor por esse dia, por esta manhã. Certos, Deus, que o Senhor está aqui. A Tua presença se faz em nosso meio. Te louvamos, ó Deus, por esta alegria que invade o nosso coração, por podermos completar 100 anos de existência. Amém. Aqui neste lugar, fazendo a Tua vontade, cumprindo o Teu querer. Pai, mas agora nesse momento especial, quando o Teu povo, a Tua igreja, eleva os seus pensamentos ao Senhor e coloca nomes, ó Deus, pessoas queridas, amadas, quem sabe uma necessidade particular, um sentimento, uma dor, uma doença, uma enfermidade. Ó Pai, nas Tuas misericórdias, que elas possam nos alcançar agora, nesta hora, ó Deus, e que a cura, ó Deus, segundo a Tua vontade, seja ministrada em nome de Jesus, e que a libertação, ó Deus, tão ansiada, possa ser alcançada em nome de Jesus, e que a solução, ó Deus, de empecilhos, ó Deus, possam ser resolvidos em nome de Jesus. Nós te louvamos por esta hora, Deus. Ouve a oração do teu povo neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos nessa manhã. Uma saudade imensa, que eu posso dizer, a igreja da mamãe é minha igreja também, né? É minha igreja. Ela estava aqui, eu coloquei a capinha, né? Mas a gente tem que trazer tranquilidade com os irmãos, né? Ela tem lá do Rio, sei lá. Então, eu lá na nossa igreja, eu sou responsável também por algumas coisas na igreja e o Ministério de Louvor qual faz parte, nós somos 30 no Ministério de Louvor. E eu preparei, cada um deles tem 2 capinhas dessa, nós não cantamos sem ela, né? Nós utilizamos e usamos as nossas capinhas. Às vezes tem um que ela pede, ó, perdeu, ó,
Mas eu faço, fiz para todos as capinhas. Estou aqui, mas eles estão lá cantando essa manhã, conta as capinhas. Todo mundo está ligado. E eu quero agradecer a Deus. Gratidão. 100 anos não são 100 dias, nem 100 meses, né? É gratidão ao Senhor, porque o Senhor nos sustentou, nos trouxe até os dias de hoje. Nós somos sobreviventes de tudo isso que está acontecendo. Você está aqui, eu estou aqui, foi a mão do Senhor que fez isso. Porque se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui. Trago um abraço do meu pastor, nós já temos pastor Moisés de Carvalho, é uma bênção entre nós lá. Nossa igreja já está crescendo. Trago um abraço do Jansen, para quem se lembra do Jansen. Jansen não pôde vir, mas mandou um abraço para toda a igreja que ano que vem, está pertinho, ano que vem passado. 2 anos passaram rápido, fez 2 anos que eu estive aqui, passaram rápido. Se 1000 anos para o Senhor como fosse um dia, imagine 2 anos, não é nada, né? E eu agradeço ao Senhor, agradeço o convite, amado pastor Josias com a sua esposa tão querida, que nós amamos, a família, e você. Lá na nossa igreja, temos orado por essa igreja, para que Deus assim, trabalhe aqui também. Tenho visto que a igreja está crescendo também, tenho trabalhado, o pastor Josias tem mandado vídeos, eu tenho olhado, contemplado, orando e agradecendo a Deus por essa igreja. É a igreja dos meus avós, é a igreja onde meus tios passaram por aqui e já estão na glória. E minha mãe tem o privilégio, nesses 100 anos, de fazer parte. Fique bem, irmão amigo. De máscara ninguém conhece ninguém, né? Mamãe canta um dor de salsa, aquela que cantava com o Lavínia e as amigas, né? Então, isso é motivo de glorificar ao Senhor. Digo para você, seja firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, o seu trabalho, o nosso trabalho, não é vão do Senhor. Celebrem a Deus, agradeça a Ele. Viva um dia de cada vez, porque o Senhor, Ele, nada foge do controle. E Ele está cuidando de tudo e de nós todos. Eu vou adorar o Senhor com uma canção, porque ontem era para nós chegarmos aqui 8 da manhã. E o Senhor permitiu que fôssemos interrompidos a nossa viagem pela metade. Chegamos em Campos, paramos. O meu primo, que é pastor, falou aqui ontem, né? Ele passou mal. E dentro do carro, eu e a mamãe, a gente intercedia. A esposa já estava assim, ficando para lá de branca. E eu olhei assim, mãe, vamos interceder. E dentro do carro a gente clamava. O Senhor está no controle de tudo. Eu muito calma ali estava. Mamãe, a sobrancelha estava lá em cima. Eu olhei para ela, tome remédio de pressão e aquietai-vos e saber que Deus é Deus. E ali o Senhor trabalhou em nossas vidas. Nós ficamos dentro do carro e ele lá dentro do hospital tomando soro. E a gente clamando. Apareceu um senhor também na rua que não nos conhecia. E ele começou a conversar com a gente. Depois fomos saber que ele pertencia a uma igreja da Assembleia de Deus. E ali ele ficou conversando conosco e toda aquela tensão foi desaparecendo. Nós precisamos crer no Senhor. Nós precisamos confiar mais. Há muitos que esperam de nós uma palavra de firmeza, de certeza, de que o nosso Deus pode todas as coisas. Pode soltar, meu querido. Vamos agradecer. Vamos render graças ao Senhor nessa manhã. A primeira. Ok. O Jansen não pôde vir porque o Jansen agora ele é conselheiro de embaixadores do rei. Além de ele estar trabalhando também com a turma de 30 jovens toda terça-feira e também ele dá aulas de instrumentos, né? O Jansen está indo para o 12º instrumento, que vai ser o sax. E nessa correria toda, o tempo do Jansen diminuiu muito. E quando eu venho com ele, é muito mais assim rápido, né? Porque ele pega qualquer instrumento aqui e a gente vai embora. Aí hoje eu falei assim, filho, você te tanta tua falta. Ele, mãe, vai. Deus é contigo lá. Eu falei, tudo bem, então eu irei. Ele viria com a mãe, mas dessa vez eu tive que vir. Ontem, minha igreja, nós fizemos o último encontro de MCM, porque eu sou vice-coordenadora de MCM.
Aí fizemos o último encontro lá e as meninas, você vai? Eu vou, não vou poder, 100 anos são 100 dias. E o meu pastor virou para mim e falou assim, tem certeza que você vai? Eu falei, é o que, pastor? Tem certeza? Eu, vou cantar para o senhor. Tem ciúmes de mim. E aí o pastor, tá bom, então eu vou orar, mas você vai voltar logo, né? Minha igreja no próximo domingo faz 63 anos. É bem novinha, né? Está na metade do caminho. Mas vamos completar 63 anos. E temos ali trabalhado bastante na casa do Senhor. Eu sou responsável por várias coisas na igreja, como eu tinha dito, e eles já ficam preocupados comigo, se eu demoro muito. Ok? Tá bom, pode ficar.
Conhece aquelas pessoas que amam estar na casa do Senhor, que falam assim, tá vontade de ir embora para casa, né? Passar um dia na casa do Senhor. Mas é verdade. E quando a gente pode dizer, igreja, quando eles disseram, vamos à casa do Senhor, mas quando aqueles que não podem, que a enfermidade, né, chega, ou às vezes algo no coração acontece que bate um desânimo, mas não, precisamos nos alegrar e amar estar na casa do Senhor, porque aqui é onde nós temos o tempo para estarmos em comunhão um com os outros. E aqui também é um treinamento para quando chegarmos lá, nos encontrarmos com um novo corpo glorificado no Senhor. Estar em teu altar, contemplar tua face, ó Pai. Amo estar na tua casa, ó Pai, lugar onde permanece tua glória. O meu prazer é estar em teu altar, contemplar tua face, ó Pai. Quero ter minha vida em teu altar, ser livre pra adorar, sem nada me impedir. Quero ser canal do teu fluir, Senhor, estou aqui, tua vida em mim. Amo estar na tua casa, ó Pai, lugar onde permanece tua glória. O meu prazer é estar em teu altar, contemplar tua face, ó Pai. Quero ter minha vida em teu altar, ser livre pra adorar, sem nada me impedir. Quero ser canal do teu fluir, Senhor, estou aqui, quero tua vida em mim. Quero ter minha vida em teu altar, ser livre pra adorar, sem nada me impedir. Quero ser canal do teu fluir, Senhor, estou aqui, quero tua vida em mim. Que possamos ser canais do fluir do Espírito Santo. Amém? Obrigada pela sua oportunidade. Amém. Vai acalmando o nosso coração, Joelma. É muito bom te ouvir. Agora nós vamos apresentar o nosso amado pastor, que nós já amamos, né? Pastor Diego Bravin, que
que é secretário executivo da Convenção Batista do Espírito Santo. E antes de eu passar a palavra para ele, nós vamos orar por ele, né, pastor? Nós, às vezes, abate umas dificuldades na vida da gente, né? Chega, mas Deus está contigo, Deus sempre esteve na sua caminhada. E mesmo nesse momento difícil que o Senhor está atravessando, Deus está contigo. Nós vamos orar por ele, tá? Um servo de Deus, que neste momento, ele precisa do colo de Deus. E nós vamos estar orando por ele, para que Jesus, ele sabe, ele tem certeza que Jesus está, só tem uma passada, que é de Jesus, não é a sua, pastor, é de Jesus, porque ele está te carregando. O pastor Josias vai orar neste momento. Grandioso Deus, nosso eterno Pai, em cuja presença nos encontramos, louvando, bendizendo, enaltecendo e glorificando o nome de nosso Senhor e Salvador. Te agradecemos pelas bênçãos que sobre a tua igreja tu tens derramado. E agora, Pai, nós queremos te pedir que tu estejas abençoando o teu servo, que nesse momento há de ser o porta-voz da tua palavra aos nossos corações. Nós queremos, Deus, pedir que tu abençoe o pastor Diego, sabe das suas lutas, das lutas que na sua família eles enfrentaram e estão passando, mas nós temos certeza absoluta de como que tu vais à frente na vida dos teus servos, fortalecendo-os, amparando e dando a eles, Senhor, o vigor necessário para continuarem na caminhada ao lado de nosso Senhor e Salvador Jesus. Abençoa sua esposa, suas filhas, e sobre eles nesse momento também, tu estejas curando, restaurando, fortalecendo. Nós pedimos que agora tu fales ao nosso coração, que estejamos sensíveis ao ouvir da voz do Espírito Santo, e que o Espírito Santo tenha livre acesso a todos os corações aqui presentes, porque todos nós aqui viemos com o intuito de ouvir o que o bondoso Deus tem a nos falar. Portanto, fala, a hora é tua, Senhor, e queremos te ouvir. Nós oramos assim em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, louvado seja o nome de Jesus. Bom dia a você, meu amado e querido irmão e amigo, que a graça e a paz de Jesus seja sobre as nossas vidas. Nós louvamos a Deus porque Ele tem falado nos últimos dias à sua igreja, por meio de mensagens, por meio da comunhão, por meio daqueles que na adoração nos inspiram, como nessa manhã fomos inspirados através da vida da irmã Joelma, do Ministério de Adoração. Que Deus continue abençoando e revestindo a cada um de vocês. Obrigado, irmã Janete, pelo cuidado, pelo carinho. Mais uma vez eu quero externar a minha gratidão aos amigos queridos, irmã Dei, presidente desta igreja, pastor Josias, amigo querido do coração, quem tem uma grande estima, tem sido para a gente também um referencial do cuidado, no pastoreio, pastor Gladson, que tem ajudado essa comunidade também. Que Deus continue abençoando a sua vida
e o seu ministério. Queridos irmãos, meus parabéns pelos 100 anos de história celebrados neste local, onde, sem dúvida alguma, esta comunidade tem sido um canal do Reino de Deus para a transformação de tantas vidas. Eu fico pensando que 100 dias não são, aliás, 100 anos não são 100 dias, muito menos 100 horas ou 100 meses, mas são 100 anos, marcando, impactando e abençoando a vida desta comunidade. Seria impossível imaginar a população de quase 12 mil pessoas, um pouquinho mais, sem a primeira Igreja Batista em Jerônimo Monteiro. Essa cidade teria muita dificuldade. E eu louvo a Deus porque essa igreja tem sido, sim, um instrumento nas mãos do Senhor. Eu quero aqui registrar um abraço do pastor Leguinho Lemos, presidente da nossa convenção. Acredito que o pastor Lemos já esteve com os irmãos aqui no momento, e o pastor Lemos hoje é quem lidera os batistas do Estado do Espírito Santo. Quero também aqui trazer um forte abraço do pastor Manu Mesa Barba, presidente da Ordem de Pastores Batistas do Brasil, Seção Estado do Espírito Santo. Hoje são 900 pastores filiados à nossa ordem, 83 mil batistas espalhados pelo Estado do Espírito Santo e cerca de 700 igrejas nos 78 municípios. Somos uma grande família chamada Batistas do Estado do Espírito Santo. Eu quero também aqui deixar um abraço do pastor Doronésio Pedro de Andrade, pastor da primeira Igreja Batista em Vitória, a igreja que hoje sou membro, sou ovelha do pastor Doronésio, e somos muito felizes naquela comunidade que aos 118 anos de história também tem anunciado Jesus. E eu pensava, ao vir para cá, sobre gratidão. Com gratidão marchemos. E foi externado aqui por meio da adoração, em alguns momentos, palavras proferidas de gratidão a Deus. E como agradecer e o que agradecer? Em tempos de tantas lutas, em tempos de tantas dificuldades, a irmã Janete falava um pouco da luta que vivemos dentro do nosso lar. No início do ano, no mês de março, eu perdi a minha avó. No dia 5 de outubro, às vésperas do meu aniversário, que foi no dia 6, eu perdi a minha mãe. Uma semana depois, a minha filha de 8 meses foi internada, e a de 2 anos, com pneumonia bacteriana, foi tratada em casa também. O que agradecer e por que agradecer? Somos agradecidos a Deus porque, mesmo em meio às adversidades, às lutas da vida, Ele tem cuidado de nós. Deus não se esqueceu de nós. A palavra dele é a seguinte: mesmo que vocês passem por vale de sombra e morte, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso devemos sim agradecer. Eu quero também apresentar o meu tio que está comigo, meu tio Wilson. Eu queria que eles colocassem de pé. Estou tentando arrumar um casamento para eles. Se você conhecer alguém solteiro aí, tá bom? É um partido de qualidade, de primeira, gente muito boa, flamenguista, que ama Jesus, tá bom? É um tio querido e hoje ele me acompanha. Mas eu queria compartilhar com você o texto bíblico. Ó, tem alguém lá atrás que se animou, viu? Texto bíblico, o Evangelho de Jesus, segundo o relato de Marcos. Assentado como você está, capítulo 14, a partir do verso 1, gostaria de compartilhar com você sobre a palavra gratidão. Diz assim o texto bíblico do Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do verso 1. Dali a 2 dias seria a Páscoa e a festa dos pães asmos, ou pães sem fermentos. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam um modo de prender Jesus por meio da traição para o matar, pois diziam durante toda a festa sobre esta trama, para que não houvesse tumulto entre o povo. Versículo 3: Jesus estava em Betânia,
à mesa na casa de Simão o leproso. E veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de bálsamo de nardo puro de alto preço. Então ela quebrou o vaso e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Mas alguns se indignaram e disseram entre si: por que esse desperdício de bálsamo? Ele podia ser vendido por mais de 300 denários, e o dinheiro seria doado aos pobres. E eles criticavam. Jesus, porém, disse: deixai-a, por que a incomodas? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque sempre tendes os pobres convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes o bem, mas nem sempre tendes a mim. Ela fez o que pôde, ungiu por antecipação o meu corpo para o sepultamento. Em verdade vos digo que em todo mundo, onde quer que seja pregado o Evangelho, também o que essa mulher fez será contado para a sua memória. Pai bendito, esta é a tua palavra. Palavra que não somente contém, mas ela é verdade. Verdade imutável, inerrante, verdade que produz em nós a própria vida. E por meio da palavra do Senhor, guiados, orientados, sustentados pelo Espírito Santo de Deus, que se faz presente em nós, fala conosco, Deus. Trata os nossos corações para aquilo que precisamos de receber nessa manhã. Com gratidão, expressamos, ó Deus, o nosso sentimento por tudo que o Senhor tem feito e pelo que ainda fará em nós e por meio de nós, para a glória, para a honra e para o louvor do nome de Jesus. Amém e amém. O texto bíblico que acabamos de ler, ele traz uma narrativa da qual eu e você conhecemos muito bem. Ele está falando de um momento, ou de um contexto, melhor dizendo, que antecedia a maior festa celebrada entre os judeus. Eu estou falando da Páscoa, festa conhecida, ou na verdade rememorada pelo povo de Deus, para se lembrar dos feitos do passado. Ao olhar pelo retrovisor, o povo de Deus se lembrava daquele que veio para trazer a libertação em nome de Deus. Olhando para o presente e por uma perspectiva futurística, a Páscoa simbolizava um elo de restauração e do libertador que retiraria o povo de Deus das mãos dos romanos. Por isso esta festa era de suma importância, e a população se reunia 3 vezes mais nesta ocasião, para celebrar, para se alegrar. E havia muito medo por parte das lideranças romanas quanto a uma rebelião e a retomada dos judeus da sua própria pátria. Por isso o Império Romano transferia a sua sede para Cesareia Marítima durante o período desta festa, para que nesta festa houvesse então um controle, um domínio. E exatamente neste período, o texto bíblico vai dizer que as maiores autoridades, inclusive religiosas, estavam tramando ou tratando sobre como entregar, como trair Jesus, não sabendo eles, irmã Leí, que os planos de Deus já estavam completos e traçados, pois antes mesmo da traição, o próprio Jesus, que era Deus, já era sabedor daquilo que aconteceria, havia compartilhado com seus discípulos que ele seria entregue nas mãos dos homens. É interessante que neste cenário de festa havia toda uma preparação e uma alegria, como qualquer momento festivo.
Mas paralelo a esta realidade, percebemos que em uma casa ao lado em Betânia, havia uma família preparando um banquete para Jesus, preparando um jantar para Jesus. E é curioso que o texto vai dizer, pastor Josias, que Jesus vai à casa de Simão o leproso. Eu gostaria de abrir aqui para você um parênteses. Se este homem fosse de fato um leproso, Jesus pisaria ali para ministrar a cura. Porém, mais ninguém entraria naquela casa, porque todos nós sabemos que a lepra era uma doença mortal e incurável e totalmente contaminável. Precisamos de tomar muito cuidado com os rótulos que colocamos em pessoas. E aqui nós temos claramente um alerta e um apontamento do texto sobre rótulos. Esse homem possivelmente não era um leproso, porque haviam outras pessoas naquela casa. Mas este homem não é o personagem principal. O personagem principal desta história é uma mulher. Uma mulher que é citada por Mateus, por Marcos e por João. Uma mulher que nestes textos ainda não tem nome. Mas em um dos evangelhos, ela é identificada como Maria, a irmã de Marta. E essa mulher rouba a cena para expressar algo que estamos fazendo nestes dias. Ela rouba a cena ou se torna a personagem principal para externar a sua gratidão, para externar os seus sentimentos. Porque um dos principais sentidos da nossa missão ou da nossa vida, ou um dos principais sentidos e princípios do Evangelho é a gratidão, é ser grato a Deus. E essa mulher, ela entra nesta casa, onde não era comum a presença e a fala de mulheres em função à cultura judaica. Ela tem um lugar de destaque, e em meio à preparação e à mesa de um jantar, aquela mulher quebra um vaso ou um frasco de perfumes e ela derrama sobre Jesus. Você conhece bem esta história. Mas por que esta mulher era grata? Qual era o sentido de agradecer em um jantar, onde uma festa estava sendo preparada, e agora ela invade aquela casa e se torna personagem? Esta mulher é grata porque Jesus havia realizado em sua casa o maior milagre de todos os tempos. Nós estamos falando, meus amados irmãos, da ressurreição de Lázaro, ou do reviver de Lázaro. Maria era irmã de Marta, irmã de Lázaro, e todos nós conhecemos bem esta história. Lázaro havia adoecido, e a família manda mensageiros a Jesus, que tinha uma outra pauta, estava em meio à multidão ensinando, curando, e anunciando que o reino de Deus havia chegado na terra, e agora Lázaro adoece. O tempo de chegada dos mensageiros é o tempo que aquele homem havia morrido. Curioso que Jesus, de forma muito tranquila e calmo, ele diz o seguinte: ele não vai morrer, essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. E os mensageiros voltam desesperados até a casa, andando muitos quilômetros. Lázaro já havia morrido. C.S. Lewis, o autor de muitos livros, ele diz que possivelmente Jesus, se não fosse o próprio Deus, seria um louco, porque ele disse que aquele homem não havia morrido. Louco porque ele arrisca um palpite, mas ele não estava arriscando um palpite, ele estava falando porque ele era o próprio Deus, ele é o próprio Deus. E ele estava dizendo que não há doença incurável, que não há milagre que ele não possa fazer, que não há feridas que ele não possa curar, que não há doenças que ele possa restaurar. E agora Jesus chega até aquela casa,
3 dias se passaram, e aquelas pessoas inconformadas, e talvez até mesmo culpando a Jesus: você não é amigo de Lázaro, porque você não veio antes. E Jesus se aproxima no 4º dia para curar, para restaurar, para trazer vida àquilo que havia morrido. Jesus pode trazer vida àquilo que um dia morreu na sua vida e dentro da sua casa, porque Jesus é a luz do mundo. Jesus é a nossa única esperança. E agora, quando Jesus se aproxima daquele local, ele profetiza a vida, porque segundo a cultura dos judeus, somente Deus poderia ressuscitar o homem no 4º dia. E eu queria chamar a sua atenção para isso, porque segundo aquela cultura, qualquer curandeiro, qualquer picareta poderia curar até o 3º dia. Mas na cultura dos judeus, somente o próprio Deus poderia ressuscitar alguém no 4º dia. E por isso, no 4º dia, Jesus, o próprio Deus, diz: Lázaro, vem para fora. E aquele homem agora se levanta e ele é ressuscitado para a glória do Senhor. Por isso Maria estava naquela casa, por isso ela gostaria de expressar a sua gratidão. E se você é grato nessa manhã, diga amém, em nome de Jesus. Aquela mulher agora, ela tem um objetivo de colocar o seu coração diante de Deus. Ela tem o objetivo de fazer algo que fosse agradar a Jesus. E algumas atitudes acerca de gratidão, pastor Gladson, chamou a minha atenção. E eu quero compartilhar com você de forma muito breve, trazer alguns destaques importantes sobre a vida dessa mulher que expressa sua gratidão. Porque aqui estamos falando de gratidão. 100 anos de história é motivo de agradecer. O primeiro agradecimento, ou a primeira atitude desta mulher, versículo 8, olha o que diz a palavra de Deus: ela fez o que pôde. A primeira atitude de gratidão é fazer o que se pode fazer. Aquela mulher, ela não tinha muitos recursos. Aquela mulher não era alguém influente financeiramente ou de forma econômica, social. Aquela mulher era uma trabalhadora, era alguém que dava duro para manter a sua casa, possivelmente. Mas o que ela faz? Ela se derrama, ela se entrega, ela faz o seu melhor. O versículo 3 nos mostra que, além de fazer o que ela pôde, ela fez o seu melhor. E qual era o seu melhor? Ela não tinha recursos, como eu disse. Ela não tinha uma casa na praia. Ela não morava em um apartamento ou numa casa duplex. Ela não tinha patrimônio. Mas o que aquela mulher tinha era a sua própria vida. E com a sua vida, ela trabalha para adquirir um perfume. Cada gota daquele perfume, meus irmãos, que estava pela metade, custava praticamente um mês de trabalho, cada gota. Talvez fosse equivalente, Joelma, a um perfume francês, né? É difícil comprar um perfume francês, é caro. E era o perfume francês da época, porque olha só, aquele perfume vinha do Himalaia, em cima de camelo, atravessando quilômetros e quilômetros para chegar até a mão do cliente. E aquela mulher, com todo o seu esforço, ela compra esse perfume. Ela fez o que pôde, mas ela fez o seu melhor. E muitas vezes eu fico pensando, meus irmãos, na minha vida, muitas vezes eu fico pensando em você, não você, membro dessa igreja, mas eu fico pensando na igreja de Jesus. O que nós estamos fazendo nesse tempo? Ah, mas o Evangelho me diz que nós não precisamos de sacrifício. Eu não preciso de subir escadas de joelhos.
Eu não preciso de carregar um saco de cimento nas costas para fazer promessa. E nós nos acomodamos, não saímos no sol porque derretemos, não saímos na chuva porque seremos molhados, ficamos em casa porque é mais conveniente assistir o culto pela internet, é um recurso, glória a Deus porque temos isso. Mas a igreja somos nós, é claro, aonde estivermos. Mas todo mundo vai para o shopping, vai para o centro da cidade, vai jogar bola na rua, faz compras. Mas a igreja, muitos estão perdendo a vontade de viver uma vida em comunhão novamente. E eu fico pensando até que ponto nós nos esforçamos. E às vezes, outras comunidades que não servem a Jesus como o único caminho, verdade e a vida, são mais zelosos que nós. Dias atrás eu estava indo para Guarapari, eu fiquei impressionado, porque eu vi um monte de gente caminhando, gente que saiu de Vitória e estava indo para Guarapari, Anchieta, para uma festa tradicional do Estado do Espírito Santo. E eu fiquei olhando aquilo ali, tinha gente idosa. Para onde essa fé está sendo direcionada? Para onde esse esforço está sendo direcionado? E muitas vezes eu começo a ficar em crise. O que nós estamos fazendo como igreja? Será que estamos fazendo aquilo que de fato podemos fazer? Essa mulher fez o que pôde, mas algo muito importante. Ela fez apesar das críticas. Versículo 4 e versículo 5. Mas alguns se indignaram e disseram entre si: por que esse desperdício de bálsamo? Ela podia ter vendido por 300 denários e dinheiro para dar aos pobres. É interessante que a mulher agora, ela coloca o seu coração diante de Deus, ela se derrama, ela coloca a sua vida. E vocês sabem quem disse isso daqui? Os próprios discípulos, o tesoureiro ali do partido de Cristo, que era Judas. Ele começa a questionar: mas tu jogando dinheiro fora? Quem sabe esse recurso seria para comprar cestas básicas, para abrigar aquele que está sem casa, mas você está desperdiçando, jogando isso fora. Quando eu fico pensando nessa realidade, neste contexto, essa mulher enfrenta a indignação, ela enfrenta a murmuração, molestação por parte daqueles que seguiam a Jesus. E como essa realidade é aplicável ao nosso contexto? Quando estamos fazendo ou querendo fazer a vontade de Deus, é interessante que os sambalates, eles surgem de dentro da própria casa, para tentar minar, para tentar desestabilizar. Quando você começa a trilhar o caminho correto, digno, necessário, hoje eu vou ajudar a minha comunidade. Sabe de que forma? Quietinho no banco, sem falar mal de ninguém, sem ficar criticando, sem perseguir, sem brigar por cargos, sem fazer algumas falas tendenciosas sobre a liderança da minha igreja. Dessa forma eu já ajudo. E é incrível, meus irmãos, que toda vez que tentamos fazer a vontade de Deus, é de dentro dos nossos arraiais que as críticas são levantadas. Mas essa mulher, ela faz independente das críticas, ela faz no tempo certo, porque ela estava preparando o corpo de Jesus, ela estava dando o seu melhor enquanto Jesus estava em vida. E às vezes nós só demos ou daremos o valor devido quando perdemos algo. Ela fez no tempo certo, ela fez quando ela deveria fazer, ninguém entendeu nada, mas ela dá o seu melhor, porque ela tinha Jesus com ela. Eu estava pensando nessa realidade sobre a morte, sobre o luto que vivemos. Muitas pessoas choram por saudade, pela dor, mas alguns pelo remorso. Nunca deram
botão de flor durante toda a vida. E aí enchem aquele ambiente de coroas de flores, choram, quase quebram o caixão, querem pular dentro da sepultura. É claro, a saudade, e eu vivo isso. Mas em sua maioria se dá pelo remorso, porque no tempo de vida não conseguiram fazer o melhor. Essa mulher, ela fez o melhor no tempo que deveria ser feito. Irmãos, como igreja, o tempo é hoje. O tempo não é amanhã, o tempo não foi ontem, porque nós temos uma tendência muito grande, como o povo de Israel, de olhar para trás e dizer: lá atrás era bom, nós tínhamos isso e aquilo, mesmo sendo libertos do Egito. O povo de Deus olha para trás, mas no Egito era ruim, mas a gente tinha isso e aquilo. E aqui nós viemos para um deserto para passar fome, sem saber para onde iremos. Me parece que a igreja, ela vive de um saudosismo tão ruim, porque tem coisas que são muito favoráveis, são boas, memórias que nos trazem alegria, e é importante, a própria palavra diz, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Mas ela não está dizendo que nós temos que viver do passado, porque a vida é feita de movimento, a vida é feita de olhar para frente, porque se não olharmos e caminharmos para frente, iremos perceber que estamos no dia 31, mas estamos vivendo o dia 1º de janeiro, porque durante o ano inteiro demos voltas, e não olhamos para frente. Igreja precisa de ser grata, mas precisa de continuar marchando e olhando para o autor e consumador da sua fé. O tempo é hoje, irmãos. Amém? Precisamos marchar, precisamos de caminhar. Mas essa mulher, Maria, ela faz com reflexos para a eternidade. Evangelho de Jesus, segundo o relato de Marcos 14, versículo 9: em verdade vos digo que tudo o que esta mulher fez será conhecido em todo o mundo, e onde este evangelho chegar, esta história será contada. Meus irmãos, dia 5 de dezembro de 2021, essa mulher está sendo lembrada, como disse a palavra de Deus. Onde este evangelho está chegando, esta mulher é lembrada, porque ela fez o seu melhor, porque ela foi grata. E ao pensar sobre essa realidade, ela nos possibilita uma reflexão muito interessante sobre ser igreja. E eu gostaria de te desafiar, nesta manhã, a pensar o que nós podemos fazer de melhor, o que nós estamos fazendo para ser reflexos ou ter reflexos na nossa eternidade. E eu fiquei curioso quando eu pensava sobre este contexto, e um livro me chamou a atenção. Não me recordo o nome nem do autor, mas ele desafiava o leitor a pensar: de que forma eu serei lembrado daqui a 5 anos? 5 anos não, 100 anos, Josias. De que forma eu serei lembrado daqui a 100 anos? A irmã Janete fez um relato aqui, de alguém que fez história nessa comunidade, está sendo lembrado. Mas de que forma você, João, Pedro, Maria, José, Diego, Diogo, Wilson, Lei, Janete, de que forma nós seremos lembrados? Eu acredito que eu não vou viver até 100 anos. Mas quais têm sido as nossas marcas por onde nós temos passado? Crente mal pagador, desonesto, lábios impuros, adúltero, fornicador, invejoso? Ou será que a marca que temos deixado nessa cidade é uma marca de imagem e semelhança de Jesus? Será que os nossos atos, de fato, podem refletir Jesus? Pecadores todos nós somos, sem merecimento à glória eterna.
mas por meio de Cristo, que é o único elo entre o homem e Deus, nós temos vida e vida eterna. Sempre iremos pecar, porque fomos alcançados de uma forma hereditária por um pecado. Mas isso não pode nos deixar acomodados ao ponto de lutar pela libertação, pela santificação, pela restauração do propósito original de Deus para a nossa vida. De que forma você está sendo lembrado hoje? Eu gostaria de concluir a nossa reflexão pensando em dois exemplos, o negativo e o positivo. Você conhece, já ouviu falar no rei Ezequias. Ezequias foi lembrado pelo seu péssimo testemunho. Ele foi um rei em até um determinado momento, guiado e orientado por Deus. E eu quero refrescar a sua memória. O profeta diz a Ezequias: Deus manda dizer que você irá morrer. E o que ele faz? Vai para sua casa, vira a cabeça para o canto da parede, começa a chorar e pedir a Deus que lhe conceda mais anos de vida. O profeta volta naquela casa e diz o seguinte: ó, Deus ouviu as suas orações, você vai viver mais 15 anos. Irmãos, aquele homem agora levanta numa alegria, porque Deus havia concedido a ele a multiplicação dos anos de vida. Só que esse homem se esquece de agradecer a Deus, porque em todo o reino a sua fama é conhecida. Inclusive os babilônicos, os inimigos, tomam conhecimento, vão até o palácio levar presentes para ele. E olha o que acontece, meus irmãos. Ele se esquece de agradecer a Deus. Ele recebe os visitantes, ele começa a mostrar a sua glória, a sua grandeza, mas ele não fala que Deus o havia curado. Ezequias foi um rei reconhecido. Ele quem criou ou restaurou o culto no templo em Jerusalém. Quando você vai a Jerusalém hoje, toda a tubulação de água da cidade, ainda da época do rei Ezequias. Mas Ezequias se esquece de agradecer a Deus. E a palavra do Senhor, que as próximas gerações de Ezequias não iriam prosperar. Mas eu quero finalizar com um exemplo positivo. Dois exemplos que refletiram a história ou em sua história. A história de um missionário chamado David Livingstone, missionário inglês que vai para a África. Aquele homem tinha sido picado por cobras, escorpiões. Ele pregava o Evangelho. Muitas pessoas foram salvas e batizadas por meio da vida daquele homem. E ele faleceu. E quando aquele homem falece, chega toda uma comitiva de familiares e irmãos ingleses para buscar o seu corpo. E os irmãos africanos disseram o seguinte: vocês podem levar o corpo, mas o coração dele vai ficar aqui, porque o coração dele foi plantado nesse lugar. Há uma capela hoje na África, onde está o coração, onde foi enterrado o coração de David Livingstone, em reconhecimento ao Deus de David Livingstone e em gratidão ao homem que deu a sua vida pelo Evangelho nesta nação. O corpo foi levado para a Inglaterra, mas o coração está na África. Histórias que são lembradas e que refletem ou trazem reflexos daquilo que Deus fez por meio da vida dos nossos irmãos. De que forma a sua vida tem refletido a glória de Deus? Essa manhã eu gostaria de convidar a você a orar mais uma vez. Feche os seus olhos. Eu quero te permitir, e a mim mesmo, um tempo de oração,
de quebrantamento, de se colocar diante de Deus, de pedir ao Senhor que nos ajude como igreja, para que possamos sim refletir a glória do Senhor, para que possamos sim, com o coração gratos, anunciar que Jesus é o Senhor para a glória de Deus. Pai bendito, nessa manhã, o Teu nome foi invocado. Nesta manhã o Teu nome foi exaltado. E será por toda a nossa vida. Clamamos pelo sangue de Jesus. O sangue que é poderoso para curar, para salvar e para libertar o homem do seu pecado. Ajuda-nos, ó Deus, a lidar com tantos conflitos que a vida impõe diante de nós. Porque mesmo servindo ao Senhor, não estamos dentro de uma redoma de vidro, onde não somos alcançados pelo mal. Sim, somos alcançados, mas por meio da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, enfrentamos tudo com um olhar diferente. Obrigado, Jesus, porque ao longo dos 100 anos de história, essa igreja não se esqueceu do Senhor. Obrigado porque tudo aquilo que foi plantado no coração de homens e mulheres está refletindo por meio da igreja, neste município, nesta cidade. Obrigado, Jesus, por aqueles que deram a vida, por aqueles que aqui chegaram a pé, de cavalo, com a sua bicicleta, com o seu veículo, mas que com amor, dedicação e com sangue deram continuidade ao legado do passado. Obrigado, Jesus, porque o Espírito Santo do Senhor habita neste lugar. Continua a abençoar a Tua igreja, continua a abençoar os meus irmãos, para que juntos cumpramos o propósito do Senhor de anunciar que o Teu reino é chegado e que mais vidas sejam alcançadas por meio da instrumentalidade dessa igreja. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que ela esteja guardada no nosso coração, para que não venhamos pecar contra o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus nessa manhã, no nome de quem oramos, hoje e para todo sempre. Amém. Todo cuidado é pouco, né? A gente tem que se cuidar. Então, vamos adorar o Senhor com mais uma canção, assim, pediram, né? E a gente estava ali sentado ouvindo a palavra do pastor e lembrando que para chegar a 100 anos, alguém orou. Porque senão não chegaria a 100 anos, né? Um planta, outro rega, mas quem dá crescimento é o Senhor. Pode soltar. Bem baixinho.
Isso, que vem baixo e indo para
muito louvor. Amém. Com muito louvor, o Senhor nos é. Estamos chegando ao final, mas passarei agora a palavra à nossa presidente. Amém, irmãos, com muito louvor. Com muito louvor. Com muita luta, mas glória a Deus por todas as vitórias, irmãos, porque Jesus está conosco e hoje à noite nós continuaremos a festa. Pastor, tem muita coisa para acontecer ainda, irmãos. Sabe por quê? Nós ainda estamos com banner ali que está escrito assim: gratidão, 99 anos, rumo ao centenário. Mas nós não estamos, já completamos, né? Estamos completando. Então aquele banner ali, né, pastor, tem que mudar, porque senão nós não recebemos tudo ainda que o Senhor tem para nos dar. Mas você precisa vir à noite para você ver, sabe? Senão você não vai presenciar. Os avisos, vocês perceberam que nós não falamos nada? Parece até que vamos trabalhar semana que vem. E o Natal está chegando, irmãos. E nós temos compromissos com o Natal de Jesus. Nós vamos continuar, mas amanhã não. Aí, a agenda da semana, ela estará na PIB João Monteiro, lá no nosso WhatsApp, tá? Olha lá, hein? Você não olhar, você vai perder as atividades da igreja. A irmã Regina vai postar lá e nós vamos fixar um lembrete ali perto do bebedouro. Para você procura saber. Tem ensaios por aí, homens. Tem ensaio, mulheres. Tem ensaio, meninas. Tem ensaio, crianças. Tem coisas, a igreja continua adorando ao Senhor. Nós ontem recebemos uma placa muito bonita da nossa Associação Cachoeirense, pastor. Recebemos uma placa. E essa placa está aqui, irmãos, em cima do piano, ó. Depois, dá uma olhadinha. Ela é nossa, ela é da igreja, ela é minha, ela é sua. A associação mandou linda para a igreja. Pastor Júlio ontem esteve aqui e ele deixou essa homenagem para a igreja. E ela não vai ficar escondida, ela vai ficar para todo mundo ver. Outra coisa interessante que eu gostaria de falar agora. Para esse ambiente estar gostoso, pastor, para esse ambiente estar bonito assim, olha os meus olhos. Olha lá na frente. Todo mundo sabe que depois nós vamos almoçar na igreja. Tá, irmãos? Todo mundo está aqui. Vai almoçar na igreja. Mas para a gente almoçar, tem que alguém fazer, pastor. Enquanto nós estamos aqui, tem alguém nos bastidores que não está nem participando do culto. Está lá, fazendo uma comida muito gostosa. Irmã Gina chegou aqui agora, estava para lá. Tem mais irmãos subindo aí, então para lá. Muita gente ajudou, muita gente pegou cadeira, muita gente, não vou falar tudo não. Lá na frente tem uma lembrança que a Ana
Carolina vai estar entregando a cada irmão. É a nossa lembrança do centenário. Você vai ganhar, colocar dentro da sua Bíblia. Muito linda. Nós vamos estar, Janete, tem algum aí para eu mostrar? Nós vamos estar recebendo, irmãos, uma lembrança linda que foi feita com muito carinho, realizada por um montão de gente. É esse calendário, pastor. Olha, esse calendário aqui vai ser entregue a cada irmão da igreja. Ele foi doado por uma família muito querida. Ele foi doado pela família da irmã Janete no Wagner. Todos nós iremos receber o calendário 2020, escrito assim, ó, uma igreja comprometida com Deus 100 anos. 1921, 2021. Você vai receber quando você sair lá a porta. Visitantes também, tá visitante? Só membro da igreja não. Visitante também vai almoçar conosco. Irmãos de outras igrejas também. Todos. E, para a gente ter o centenário, pastor Brasil, foi necessário, né, pastor Gladstone? Pastor Josias, e pastores que estiveram aqui sabem disso. Nós tivemos que fazer, sabe por quê? Eu vou até subir aqui. Nós tivemos que buscar uma história. Sabe por quê? A igreja não tinha história, não, irmão. Nós não sabíamos de onde a gente tinha vindo, nós não sabíamos como a gente tinha começado. Nós nos perdemos no tempo. Durante 5 anos, nós não temos um livro de ata. Não sabemos aonde ele foi. De 2021 até 2026. 1921 até 1926. É mais ou menos na metade. Então tivemos que ir resgatando, E agora, eu queria revelar para vocês uma pessoa que foi marcante nessa busca. Irmãos, mas incansável nessa busca. Até de madrugada, e até a semana inteira. E neste momento a igreja quer homenagear essa pessoa. E essa pessoa, pastor, é a irmã Janete. A irmã Janete foi incansável para mostrar esse centenário para nós, assim, ó, né? Colocar no nosso rosto, no nosso coração, esse ardor, esse fervor pelo nosso centenário. Ó, ela lutou. Teve mais gente com ela, tá, irmãos? Teve mais gente com ela que assessorou a irmã Janete. Teve mais gente. Mas ela conta essa história dessa igreja todinha. Depois vocês conversam para vocês verem. Ela conta tudo. Ela buscou o pastor Joás, ela buscou lá em Rio Novo, ela buscou em Castelo, ela buscou na convenção, ela buscou, eu nem sei, ela perguntou todo mundo, Parada Cristal, lá em Rive, ela buscou. E aí, a Deus toda a glória. E a ela, nossa gratidão por esse empenho. Irmã Regina, você pode trazer, a igreja vai entregar na mão da irmã Janete agora uma lembrança toda vez que ela olhar para essas coisas. Olha lá. Toda vez que ela olhar, ela vai lembrar do centenário. Puxa vida, eu me empenhei por tudo. Irmão, se deixar ela aqui solta, ela fala até de tarde dessa história. Mais do que merecedor. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. E te faça prosperar.
na obra do Senhor. Junto com ela, irmão Wagner, irmã Ana Luísa, que foram tão incansáveis também. Irmão Wagner, eu vou fazer até uma sessão extraordinária, pedir a carta dele, sabe, pastor? Porque ele é do Meia e ele vai tirar a carta para cá. Porque quando ele chega, ele se desbrava a fazer as coisas. Mas a Janete vai abrir e vai estar vendo o que nós preparamos com carinho por ela. Não poderia dizer que embaixo dessa árvore aqui também tem uma estrutura de arame, assim, sabe? Que estava feia, né, Cláudio? O dia que chegou, né? Irmão Anderson, levanta aí, irmão Anderson. Fica em pé aí, irmão Anderson. Anderson Gamba, irmã Carla, fica em pé. Família, fica em pé, por favor. São ajudadores também, irmão. Irmão Anderson fez a árvore. Pode sentar. Eu poderia ficar aqui falando muito. A árvore foi irmão Anderson, irmã Janete, irmã Solange, que veio aí. Irmã Rosângela, irmã Luciene. Irmã Luciene, fica em pé, irmã Janete, irmã Sônia, em pé, por favor, em pé. Irmã Solange, em pé, por favor. Irmã Luciene, estão lá embutidas lá, tá, irmãos? Sabe quem fez ficar bonito? Sabe quem faz isso tudo? Você vai lá em cima ver? São essas irmãs aí, ó. São essas. Glória a Deus. Glória a Deus. Você é aquele que luta. Irmão Jefferson, a dele vai tá aguardando para depois a gente falar o que ele fez, tá? Ele também fez. Irmão Cláudio, irmã